Bom, pessoal, estamos de volta. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre ressonância magnética nuclear. Eu quero lembrar que isso é uma aula de introdução e ao mesmo tempo uma revisão sobre aquilo que nós já vimos anteriormente. Então nós vamos falar sobre a física da ressonância magnética nuclear e vamos colocar em pauta alguns fatores que formam essa imagem e que nos dão o suporte para que eu capture essa imagem dentro de um campo eletromagnético. Então eu tenho os princípios físicos que são um pouquinho mais complexos, mas nós já vimos, isso é uma revisão e você vai encontrar na literatura aí facilmente quais são os princípios da ressonância magnética, tá? Então eu vou utilizar um campo eletromagnético e ondas de radiofrequência para excitar um átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, através da radiofrequência e do campo eletromagnético, vão ganhar energia e essa energia então eu vou utilizar para realizar o meu exame. Okay? Então nós temos aqui uma tabela e essa tabela tem os princípios físicos dos núcleos de alguns átomos ativos que nós utilizamos dentro da ressonância magnética. Então aqui, ó, núcleos adequados para ressonância magnética: o hidrogênio, que está lá em cima da minha cadeia, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, sódio, fósforo, potássio. Então esse grupo, eles são chamados de núcleos ativos. Por que núcleos ativos? Porque eu vou ter neles uma concentração de energia muito mais fácil para eu poder capturar a minha imagem, certo? Então eu tenho aqui, ó, em meio Tesla, a frequência de precessão de 21,28 MHz. Para que eu possa excitar o meu átomo de hidrogênio, eu tenho que ter no mínimo 42,57 MHz, tá? A nossa unidade de medida vai de meio Tesla a 3 Teslas, que é o de alto campo. Deu para entender? Estão lembrado aí da aula que nós vimos? Então eu tenho uma sequência de energia de outros campos, no qual eu vou conseguir, através deles, excitar esse átomo de hidrogênio e capturar a minha imagem final lá no meu computador. E como eu faço isso? Agregando energia a esse camaradinha que é o átomo de hidrogênio dentro do meu paciente. Bom, o princípio físico tem a base do movimento giratório do núcleo específico presente nos tecidos biológicos. O que significa isso? Mais de 80% do nosso corpo é constituído de água. E para cada molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Por isso que nós denominamos H2O. 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Então, como eu tenho ele em abundância dentro do meu organismo, o que acontece? Evidentemente que é muito mais fácil utilizá-lo para capturar essa imagem, para formar essa imagem no meu computador, para excitar esses átomos de hidrogênio, do que qualquer um outro. Por quê? Porque uma grande percentual do nosso organismo é formado de hidrogênio. Eu tenho também as bobinas de radiofrequência. Elas vão transmitir e receber o sinal do acréscimo ou da perda de energia desses átomos de hidrogênio para cada região. Então eu tenho aqui uma bobina de crânio ou de cabeça, bobinas de mama e bobinas de coluna. Existem outras bobinas, depende muito do equipamento, tá? A quantidade de bobina vem diminuindo pela utilização mais viável de cada uma, mas tem bobina de ATM, bobina para ombro, para pé, para punho, tornozelo, joelho e assim sucessivamente. Tenho vários tipos para cada parte do meu corpo. Geralmente eu possuo uma bobina específica para eu poder realizar o meu exame. Bom, depois que eu fiz a realização do meu exame, o computador ele vai medir o grau de excitação dos meus átomos de hidrogênio e na perca de energia de um átomo para o outro, ele vai capturar essa imagem. Começou a complicar, né? Mas vocês estão lembrados. Então eu tenho lá um átomo que se excita a 42,57 MHz com a radiofrequência, ele vai ganhar energia, ele vai fazer o movimento de spin, que já é da sua natureza, e através disso ele vai ganhar energia e na perca dessa energia o meu computador calcula a diferença do ganho e a diferença da perca. E aí ele transforma isso numa imagem digital para mim na tela do meu computador.
Para isso, nós dizemos que existe tempos de ganho e tempos de perda de energia. Então, no meu tempo de ponderação T1 de energia aqui, eu vou saturar determinados tipos de tecido. No caso aqui, lipídios, gordura, certo? No nosso caso 2, eu tenho aí a imagem spin ponderada em T2, eu vou saturar outro tipo de estrutura menos densas. Então eu vou saturar, por exemplo, líquido. Eu tenho aqui no meu encéfalo os fluidos, né? O líquido encéfalo-raquidiano e tudo mais, né? Então eu tenho aqui nas órbitas muito líquido e ele vai ressaltar essa aparência para mim na imagem em ressonância magnética. Tranquilo? Estão lembrados até aí? Tudo aquilo que eu realizo dentro do plano da ressonância magnética, eu também vou obter na tomografia, em outros exames que eu tenho essa condição. Então eu vou ter um plano sagital, um plano coronal e um plano axial. Cada um deles vai me dar uma observação diferenciada justamente daquilo que eu quero observar na estrutura de interesse. No caso aqui, o paciente vai estar em decúbito dorsal na mesa do meu equipamento, ele vai estar com uma bobina de crânio, uma bobina de cabeça, e depois o computador vai me dar o recurso de eu dividir essas informações em sagital, coronal e axial. Quando nós formos falar lá de protocolo, nós vamos ver como que eu traço os detalhes do exame de protocolo para protocolo, tá bom? Bom, os aparelhos se dividem em três grandes grupos. O alto campo, que é o campo fechado, que é o mais fácil de você encontrar hoje em dia, né? Não de ter Teslas, mas nós temos aí campo fechado de 1,5, de 2, até chegar ao máximo que nós temos hoje, que são os 3 Teslas. Tenho o campo aberto. Geralmente esse equipamento foi desenvolvido para pessoas que têm fobia, que não têm condições de ficar muito tempo em ambientes fechados, então ele facilita, né? Temos um pouquinho de perda de qualidade da imagem, porque afinal de contas ele é de meio Tesla, então parte cardíaca, por exemplo, que eu preciso de muito mais detalhes, eu não consigo obter, porque ele é um campo aberto. E o último, que é um portátil que agora está chegando no mercado, que geralmente é realizado para extremidades. Então eu consigo fazer joelho, tornozelo, perna, mão, cotovelo, enfim, as extremidades eu consigo realizar de forma mais rápida, mais confortável e principalmente visando aqueles pacientes que têm fobia do aparelho em ressonância magnética. Tranquilo? Então veja bem, bem rapidamente nós falamos daqueles principais pontos que nós vimos até agora e então nós vamos começar a entrar em protocolo e depois em anatomia referente ao protocolo praticado. Tudo bem, pessoal? Então essa é a condição que nós temos agora no momento, né? Para estar ministrando essas aulas, nós vamos falar pouco a pouco sobre aquilo que nós temos que fazer dentro do sistema educacional e com certeza assim que tudo isso passar, essa pandemia passar, nós vamos estar aí de volta às salas de aula, falando pessoalmente ali tete a tete com cada aluno, com cada membro da radiologia, do curso de tecnologia de radiologia, ok? Ficamos por aqui. Se cuidem, tá? Estudem com mais afinco. Eu passei os tópicos para vocês e agora é questão de vocês desenvolver o restante do conteúdo com o material de apoio que nós vamos estar passando logo mais aí através do sistema, através dos vídeos, através de e-mail, ou seja, pelos meios de comunicação que nós temos acesso. Belezinha? Fiquem com Deus e até a próxima.